Eu me formei na UNIT e já trabalhava em agência, né? Me formei em publicidade, trabalhava em agência e achava que o trabalho da agência era pouco contínuo. Então, a minha percepção era que eu precisava participar do processo de forma mais amplificada e não de uma forma segmentada, setorizada, né? Porque eu trabalhava em agência, mas eu era da área de mídia e planejamento. E aí me despertou essa curiosidade, né? E quando eu concluí o curso, estava no finalzinho da conclusão, eu fui trabalhar no Maratá. E aí isso me despertou a vontade de ir para um mercado maior. E aí eu fui procurar um curso que me oferecesse mais expertise dentro da área de marketing num centro urbano maior. E aí eu vi que a SPM oferecia um curso de MBA, né? E aí depois eu fui trabalhar na Uninove, né? Que é a Universidade 9 de Julho. O mercado de educação é um mercado super agressivo. A gente está vendo um pouco isso agora em Aracaju, né? Você tem competidores que a gente vive trabalhando em cima de pesquisa e metas e matrícula e vestibular e um em cima do outro, né? Então, nessa caracterização do marketing educacional, para mim foi uma surpresa, porque quando eu entrei na Uninove foi em 2007 e eu entrei como assistente de marketing. E trabalhava fazendo parcerias com escolas, convênios, né? Então tinha um braço dentro da área de marketing que trabalhava nessa perspectiva. E aí ao longo dos anos eu fui me desenvolvendo, passei a ser supervisora e depois passei a uma área mais pensante, né? A área mais estratégica, e acabei ficando nos últimos 4 anos como gerente de marketing lá da instituição, né? Nós éramos 2 gerentes e tínhamos uma equipe aí subdividida em captação, que era a captação de alunos, fidelização, que era a fidelização desses alunos, e tínhamos uma equipe de criação. Nessa equipe de criação contemplava diretores de arte, redatores, revisores de texto, jornalistas, né, que a gente dava toda aquela questão que dava suporte para as equipes que eram de captação e de fidelização. Dentro dessas equipes de captação e fidelização, a gente tinha uma equipe de call center, que trabalhavam como um call center mesmo. E dentro da minha equipe de inteligência eu tinha lá, cheguei a ter 50 pessoas, mas depois a gente foi reduzindo e a gente tinha 35, em média mantinha 35, entre gente que fazia esse trabalho de pesquisa mercadológica, captação em si, né, as atividades de captação, que envolvia o relacionamento com a agência, né, a gestão das bases de candidatos não matriculados, e tinha a equipe de relacionamento que geria os eventos acadêmicos, né, de forma corporativa, de forma mercadológica, e geria o processo de manutenção desses alunos. É um trabalho bem lógico, bem racional e você aplica muitas técnicas que você aprende, pelo menos dentro da perspectiva de marketing. Eu apliquei, assim, até hoje tenho essa percepção de ter conseguido aplicar aquela historinha do preço, praça, promoção, produto, né? Que hoje Kotler já vê com 8 P's aí, mas é uma coisa bem sequencial e bem lógica, e o mercado lhe dá uma resposta imediata, assim. Se você mexe no produto, você já tem aquele foco de público diferente. Se você mexe no preço, você já tem outra reação. O mercado reage, joga o preço para baixo também, e a gente trabalhava assim nessa perspectiva da agressividade do mercado, né? E a gente fazia todas aquelas coisas que vê em estudo de caso, né? Fazia testes, desenvolvia produto. Eu fiquei lá 7 anos e aí resolvi voltar para Aracaju porque eu cansei, né, de ser maluca, morar lá em São Paulo sozinha. e o tempo total que eu passei em São Paulo foram 10, mas dentro da Uninove, que foi minha experiência mais assim rica, mais na perspectiva técnica e na perspectiva do exercício da atividade de marketing, foram 7 anos, né? Foi uma experiência super bacana. E aí eu voltei para Aracaju
e fui trabalhar como diretora de marketing do governo, né? Que é outra perspectiva, completamente diferente. Que não é que você não aplica as técnicas, é porque existem outras relações que vão além da questão técnica em si, né? Quando você é um gestor de marketing dentro do governo, você tem que ter um tipo de postura que tem que ser um pouco mais polida, um pouco mais política. Não é isso porque o número me diz isso, né? O que você trabalha afeta aí de diversas formas o cenário, né? Então, foi uma experiência muito boa também, mas eu fiquei pouco tempo, talvez pela minha cultura pela minha perspectiva e cultura de trabalhar em empresa privada. Na dinâmica do governo, você fica muito engessado com as verbas, né? Porque vocês sabem que para o governo anunciar, existe uma aprovação da Câmara, né, dos deputados, e você recebe uma verba X ali para dividir entre todo o escopo do governo com informações relevantes ali dentro de utilidade pública, né, como a gente chama, e questões que são de propaganda institucional. É um controle... não que na minha experiência lá na Uninove eu não tivesse um controle financeiro rígido, tinha. Até porque tudo que eu investia eu tinha que prestar conta e ver qual foi o resultado. Isso é uma questão que é bem presente na rotina, eu acho que de qualquer profissional de marketing e de qualquer profissional de mídia e de planejamento também, é uma constante. Mas no governo em específico, você trabalha ali fazendo aquela continha do centavo, sabe? Quando você tem aquela verba fixada e não existe possibilidade de você abranger, né? E fora as questões burocráticas, né? E aí, tanto no privado quanto no público vai ter, mas no privado ainda é mais presente essa questão burocrática, né? Porque você precisa fazer todas as justificativas. Não que isso seja um problema, tanto no privado também eu tinha uma infinidade de justificativas para fazer, do tipo, por que esse veículo, por que não o outro, por que esse período, por que não um período menor, né? Então eu tinha uma série ali de justificativas e esse era o meu trabalho de rotina diário em relação a isso, né? Então se trabalha embasado com número, né? Então é um raciocínio, você aprende a desenvolver um raciocínio lógico, assim, na prática, né? As minhas experiências da área de marketing, assim, o que eu acho que eu desenvolvi que eu não tinha era essa questão de ser uma pessoa mais questionadora e questionar se tudo tá bom, se não tá, mesmo as pequenas coisas, assim, um pequeno anúncio ou um título, né, que você traz aí na perspectiva, porque a agência ela vê uma parte do trabalho, né, e o marketing ele incorpora a dinâmica cultural da empresa e incorpora as justificativas financeiras aí dentro dessa perspectiva, e você precisa ter o resultado, porque senão é um dinheiro jogado fora, né? Então é um trabalho estressante, porque a responsabilidade é muito alta, mas para mim foi super compensatório, né? E aí depois que eu saí do governo, eu fui dar aula na UNIT e dou aula de marketing também na UNIT. De relacionamento, no governo eu apliquei poucas estratégias, assim, porque a gente tinha uma perspectiva mais relacionada à utilidade pública, certo? Então, no nosso trabalho, a gente tinha necessidade de informar a população a respeito de algo, né? Então, eu tinha essa demanda que não era muito de relacionamento. Então, a gente tinha uma tratativa de relacionamento que era muito ligada às secretarias e ao fornecedor, certo? O que a gente trabalhava muito com o marketing do governo era a mídia de massa, porque a nossa função ali era tornar públicas as informações que fossem necessárias ao cidadão sergipano, certo? Aí eu trabalhei bastante coisa. A gente até abrangia essa questão das técnicas de relacionamento para essa questão da fidelização. A gente tinha um trabalho para o suburbano Uninove. O que é que acontecia?
A gente tinha um grupo um perfil de aluno que ele era da periferia e a gente percebia que faltava uma identificação dele aí nessa perspectiva do trabalho de relacionamento dentro da universidade, dentro da instituição, né? Que ele se sentisse acolhido ali, que ele se sentisse que ali fosse uma extensão da casa dele. Trabalhou uma perspectiva desse sarau suburbano, que eram eventos que a gente ia fazendo dentro da instituição, com um representante da comunidade da periferia. Era um cara que era ligado ao hip hop, era um cara que era ligado à questão da cultura da periferia. Então, aí dentro da questão técnica de relacionamento, a gente promovia esses eventos para que as pessoas se sentissem acolhidas ali dentro da universidade, né? E tivessem uma perspectiva de durabilidade maior ali e que elas se identificassem com aquele perfil ali do Alessandro Guzzo. E era bem fantástico, assim. Tinha dias que a gente ia ter um sarau de poesia. E aí tinha outro dia que a gente ia ter dança de rua. E aí os alunos se inscreviam e ali dentro daquele espaço eles se apresentavam, era aberto, né? Vídeos, eles podiam fazer trabalhos comunitários. Então era uma perspectiva mais amplificada dessa questão do relacionamento com o aluno. A gente tinha também um programa que era para o aluno aprender inglês de forma gratuita. Era um curso online, chama Channel 9. A ideia era que o aluno se estimulasse a aprender inglês, se capacitasse mais para o mercado de trabalho, porque é latente nessa questão do idioma, do segundo idioma dentro do mercado, né? E a gente ofertava o curso, a pessoa ia lá e se ela tivesse um bom desempenho ao longo de 3 semestres, ela ganhava uma viagem para estudar numa universidade nos Estados Unidos, por um mês, né? Estudar o idioma. Então, era uma coisa que dentro da nossa percepção, da nossa perspectiva, assim, era uma coisa que fazia total diferença, assim, para o aluno, tanto em relação ao aprendizado dele, quanto em relação a querer ficar na universidade, né? Então, a gente tinha essa perspectiva, essa dinâmica mesmo do acolhimento do aluno, né? E aí a gente tratava o relacionamento dessa forma.